Bom, então, dando prosseguimento à tentativa de iniciar a segunda edição aqui do programa O MAC Encontra os Artistas, a gente trouxe hoje para falar sobre o seu trabalho e sobre sua trajetória, o artista Paulo Nenflídio, que vem desenvolvendo um trabalho na área multimídia. Eu acho um pouco estranho falar multimídia, mas, enfim, para localizar as pessoas de uma maneira geral. Então, eu passo a palavra para ele, para que a gente possa ouvi-lo sobre o seu trabalho e sua trajetória aqui no circuito. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite e estar aqui participando, o Tadeu, os organizadores desse projeto interessante. Sempre bom falar do trabalho, né? Aí eu pensei dessa vez, nessa apresentação, fazer uma apresentação mais sucinta. Eu fiz uma seleção de trabalhos de 2003 até agora, até 2011, que eu considero os trabalhos mais importantes, né? E depois vou abrir para a gente poder conversar, falar um pouco sobre, responder questões, né? Bom, eu vou começar falando dos trabalhos mais antigos e até chegar no que eu estou fazendo agora, no projeto que estou construindo nesse momento, e de um projeto que eu vou construir na sequência. Então, vou começar aqui pela Música dos Ventos, que é um trabalho de 2003. Essa é a estrutura do objeto, da Música dos Ventos. Ela é basicamente uma estrutura de madeira com cordas. São 15 cordas, né? E abaixo dessas cordas tem esses mecanismos que são percussores. Eles percutem, dão uma pincelada na corda. E esses são os mecanismos percussores, né? E eles são ativados por 4 cataventos que ficam instalados na parte externa do espaço expositivo. Então, se um dia não tem vento, a obra fica totalmente em silêncio e, de acordo com... se começa a ventar, ela começa a mandar informações para essa estrutura de cordas começar a tocar de acordo com o padrão do vento. Então, é o vento que, vamos dizer, que controla essa estrutura, né? É uma música acionada pelos ventos. Eu tenho aqui... Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Esse é o catavento, né? Esse catavento ele é basicamente uma chave liga-desliga, né, tecnicamente. Ele possui no eixo do catavento existe uma chave ótica e a cada volta da hélice é gerado um pulso, um clock, né, que depois vai ser usado para a percussão das cordas, como informação, né? Eu vou mostrar um trechinho Vamos ver se toca aqui um... Esse era o momento em que uma hélice estava girando e percutindo uma corda. Aí, no mesmo dia, eu gravei um momento em que começou a ventar um pouco mais forte. E aí, mais variações, né? Então, eu tive a chance desse dia de gravar várias situações de um vento mais forte e ter essas variações na música.
Aí depois, em 2004, eu construí uma outra obra que também tem uma relação com o ambiente, que é o lusco-fusco. O lusco-fusco, o nome, a palavra lusco-fusco define crepúsculo, que pode ser tanto o alvorecer como o entardecer, né? E essa obra, infelizmente, eu não fiz muitos registros. Isso aqui. Essa aqui é o objeto, né? Ele possui 6 tubos, que são notas musicais dentro da escala temperada, né? E ele possui um sensor que vamos dizer que capta uma faixa de luminosidade, como se fosse são 2 fotocélulas que captam o começo de uma luminosidade X, e conforme a luz vai caindo ou aumentando, o outro sensor capta o fim dessa luminosidade. Então ele pega um período, uma faixa de luminosidade, né? E aí aciona o objeto que toca aleatoriamente. E como cada dia, ao entardecer ou ao alvorecer, tem um momento específico dessa luz, então ele toca em momentos, em horas diferentes do dia, né? Aproximadamente, enfim, numa determinada faixa do dia, né? de luminosidade. Aconteceu no momento que eu expus essa obra aqui na Galeria Vermelha em São Paulo, dela tocar, inclusive, era época de verão, então, um dia de muita chuva, ela tocou durante as 3 da tarde, né? Porque escureceu, então ela achou, vamos dizer, compreendeu que fosse um crepúsculo, né? Então é uma obra também que tem uma relação com o ambiente. Em 2005, eu construí o Lugares Sonoros. Aqui é uma instalação no prédio do Centro Cultural São Paulo. Eu expus essa obra em alguns outros lugares. Ela participou do Rumos do Itaú Cultural, então eu acabei expondo no prédio do Itaú, na Paulista, e depois foi para Belém, foi para o Rio. Mas eu acho que no Centro Cultural São Paulo foi o lugar onde ela melhor funcionou. Esse aqui é o teclado. A ideia basicamente é um teclado com 10 teclas que é conectado ao lugar. Então, do teclado saem cabos que se conectam ao espaço, à arquitetura. E quando o público interage com a obra, toca as teclas, um martelinho é acionado, percutindo diretamente a estrutura do prédio. Então, eu achei legal no Centro Cultural porque existiam muitas condições da estrutura da arquitetura onde instalar esses martelos, né? Eu instalei aqui, por exemplo, no hidrante, numa caixa de hidrante, aqui na viga, né, do prédio, nas colunas, aqui no corrimão do prédio. Eu vou mostrar um videozinho. Não tem aqui. Bom, mas quem tiver curiosidade, depois pode acessar no YouTube o vídeo dessa obra. É possível ver o objeto funcionando, em funcionamento. Lugares sonoros. Depois, 2006, eu construí uma outra obra que tem uma relação parecida com Lugares Sonoros, que é o Decabraque do Radiofônico. Enquanto que o Lugares Sonoros é um teclado que conecta um objeto, é uma interface, né, que conectaria o objeto à estrutura do prédio, tocando ela fisicamente, o Decabraque do Radiofônico, que é esse objeto, ele possui 10 rádios embutidos nessa escultura. E esse tecladinho o que faz é acionar a saída de som do rádio. Então, é possível mudar a sintonia do rádio e o volume de cada um deles, independente.
E quando se toca a tecla, a saída de som vai para as caixinhas. Então, é um objeto que conecta algo que é invisível, que são as ondas de rádio presentes no lugar, a esse objeto, né? Esse é o decabráquito. Eu acho que nesse momento eu comecei a construir alguns objetos que também se pareciam um pouco com a forma física dele, com bichos, com uma espécie de uma aranha, um caranguejo, né? Aí, em 2007, construí uma série de obras para uma exposição individual no Rio, que eu chamei de autômatos monocromáticos. Eu dei esse nome para a exposição porque eram esculturas que eram automáticas, né? Esculturas automáticas, onde a interação ela se dava mais pela presença e não uma interação direta na obra. E, por isso automáticos, e monocromáticos porque cada uma das obras eu utilizei a monocromia, né? Então, por exemplo, o oráculo ele é amarelo. Aqui são fotos do objeto. Esse aqui é o oráculo. O oráculo ele é uma... Deixa eu pegar uma imagem. As caixinhas de som. Aqui esse é um objeto como... Ele é semelhante a um jukebox, né? Onde você possui aqui uma entrada para moedas, né? De qualquer valor. E você, ao colocar a moeda, ele, durante 1 minuto, acionava vozes. Essas vozes são 4 vozes em polifonia, de forma que elas tocavam estereofônico, né? Então, são 8 caixas com 4 vozes. E essas vozes, eu produzi essas vozes com um programa próprio do computador, que é de reprodução de texto. Então, ele faz a leitura do texto. Aí eu fiz uma busca na internet sobre assuntos de física, matemática, química e biologia, e botei cada uma dessas vozes para fazer a leitura desses textos. E fiz uma mixagem dessas vozes. Então, na verdade, a mixagem era em tempo real, né? O próprio objeto determinava quando que essas vozes entravam, né? Eu quis, com isso, fazer uma mistura da história, como pegar o início da música, dos cantos polifônicos, e, ao mesmo tempo, brincar com essa ideia de um objeto pop, né? Um objeto que esse objeto poderia estar numa danceteria, sei lá, para tocar música, mas ao mesmo tempo não seria muito estranho, né? E ao mesmo tempo também pensei no 2001, que tem uma parte do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde tem um momento que os primatas se aproximam de um monolito e ele começa a produzir as vozes, né? Aquele do Liget, do Lux Aeterna, né? Então, foi uma fonte de inspiração para mim também esse filme, né? Vou colocar um trechinho do vídeo.
também é uma brincadeira com a ideia do oráculo, né? Que por essa voz ter sido produzida através de um programa que é norte-americano, então ele fazia essa leitura de um texto com sotaque gringo, né? Então era possível ouvir parte dos textos, mas ao mesmo tempo ele criava essa dificuldade de entender o que esse oráculo quer dizer, né? A interpretação desse texto, né? Aí, 2008, eu produzi o retrocórdio. O retrocórdio eu vou colocar um pedacinho do vídeo, que eu acho que é interessante ouvir o som. Esse também é uma obra que tem registro no YouTube, se alguém quiser ver depois, o vídeo completo, né? Aqui, opa, uma imagem no ateliê, aqui da obra exposta na SP Art. Depois, assim, se alguém tiver alguma pergunta em relação às obras, eu retorno. Em 2008 ainda fiz o teclado sísmico. Isso acho que é legal ver a imagem, o vídeo também. O teclado sísmico é uma obra que possui um teclado, e esse teclado ele aciona marteletes que são próprios de romper concreto. Então, o que eu fiz basicamente no processo de construção dessa obra foi comprar esses marteletes, que são rompedores de concreto, e eles possuem uma espécie de um gatilho que é um gatilho que ele possui variação de potência. Então, quanto mais você aperta o gatilho, mais veloz fica a máquina. E o que eu fiz foi pegar esses gatilhos e botar embaixo do teclado da obra, né? Possui esse tecladinho. Embaixo deles estão os gatilhos que eu tirei das próprias máquinas.
e liguei em paralelo as lâmpadas, né? Então, conforme a pessoa tecla esse objeto, a lâmpada ela demonstra em quantidade de luz a potência que está sendo enviada para o martelo também. A minha ideia para essa obra foi que produzir uma música que tivesse além do ouvido, que ela fosse uma música para sentir nos pés, sentir a vibração no chão, né? E de fato, aqui por ser cimento não funcionava tão bem, mas, apesar de ser possível sentir a vibração no chão. Mas eu testei também num tablado de madeira e chegava a formar aquelas ondas, que eu não lembro o nome, umas ondas que ficam uns desenhos na forma de onda. E também são marteletes 220 volts, e aqui a gente estava usando a metade da potência, até para não danificar o chão, né? E eu cheguei a testar em 220, de fato, ele dá essa sensação de trepidação intensa, né? Uma forte trepidação. Então, é um instrumento que vai além da ideia da música, da música como música para os ouvidos, né? Nesse mesmo ano, eu fiz uma exposição na Fortes Vilaças que eu chamei de Aranhas. E a minha ideia foi criar um ambiente com uma teia e também criar os bichos que pertenciam a essa teia, as aranhas. Então, primeiramente eu fiz a teia, que é uma obra interativa, que funciona mais ou menos semelhante a um teremin, mas que possui 10 canais de som. Conforme você aproxima a mão desse sensor, ele vai acionando os ruídos, né? Então, esse seria vamos dizer, o habitat dos bichos, né? A teia. E aí eu construí uma série de aranhas. Eu vou mostrar a aranha número 2. E aqui foi também uma vontade minha de partir para a escultura cinética, que até então, de certa forma, sei lá, a música dos ventos tem a ver com cinética, os lugares sonoros, ou, de repente teclado sísmico, mas que o objeto se movesse, eu acho que esse foi o primeiro. Foram as primeiras esculturas que eu fiz com essa ideia de que a obra se movesse. Na construção dessas aranhas, eu me baseei num artista holandês que se chama Theo Jansen. Ele constrói alguns bichos. Ele mora num local que é litoral. Ele constrói uns bichos que se movimentam com o vento. Então, são criaturas grandes, né? E que são totalmente mecânicas. Vou mostrar um videozinho da aranha número 2.
O que acontecia aqui nesse objeto, enfim, eu me baseei, na verdade, no esquema da mecânica do movimento do Theo Jansen, que ele criou esse sistema dessas articulações, né? E baseado nesse movimento, eu criei essa escultura que é semelhante a um robô, né? Apesar de não ter programação, ele é um objeto totalmente analógico. Ele não possui uma programação digital, né? O que acontece é que ele possui 2 sensores de infravermelho, aqui como se fossem os olhos do bicho, e quando alguém atravessa na frente da obra, ele começa o movimento, começa a andar, e na verdade aciona um temporizador. Então ele anda por 30 segundos. E quando ele chega nesse octógono que limita a sua área, ele possui um sensor também de infravermelho embaixo do seu corpo que detecta esse limite preto e retorna o movimento, como se fosse um bate-volta. Ainda assim, em algumas situações, a escultura ela se move tangenciando o octógono e sai desse limite. E aí, esse cabo aqui, que é como se fosse a teia da aranha, né? Também como se fosse o cordão umbilical do bicho, que dá alimentação de energia elétrica para ele. Então, quando ele sai desse limite, esse cordão se desconecta e o bicho morre. Então, ele fica parado, né? Agora, depois da aranha, aí já é 2009, eu construí o gotejador. Essa aqui foi uma primeira obra que eu usei a água como parte do material da escultura. É um objeto construído em metal, em cobre. Aí ele possui um reservatório de água na parte superior, e desse reservatório saem 4 torneiras, né? E essas torneirinhas elas devem ser ajustadas para gotejar. Por isso o nome da escultura é gotejador. E quando as gotas atravessam essa placa, que é um sensor de umidade, ele aciona uma nota musical, de acordo com o tamanho da gota. Uma gota grande daria uma nota aguda, e uma gota pequena, uma nota mais grave. Eu vou colocar um trechinho do vídeo. Aí como são 4 torneiras, então elas fazem 4 vozes. Aqui são 2 torneiras ligadas. Enfim, eu afinei, vamos dizer, esse circuito para 4
faixas de frequência. Então, a primeira torneira que eu abri seria um mais grave, e depois tem 2 médios e um agudo. Então, quer dizer, enquanto em um sensor uma gota de um determinado tamanho dá uma grave, do mesmo tamanho em outra plaquinha vai dar um mais agudo. E ainda assim, em cada um dos sensores existia uma variação do tamanho da gota, porque elas ficam um pouco de... um resto de uma gota de um se soma com a gota do outro, e a torneira ela não... ela produz gotas de tamanhos diferentes. E pequenas variações no tamanho dessas gotas já produziam notas diferentes. Esse é um trabalho que, apesar de ruidoso, eu acho ele mais interessante na questão da música do caos, de uma música automática, do que até a música dos ventos. Porque a música dos ventos, o que eu achava interessante na música dos ventos é a ideia de uma conexão com uma força natural que é o vento, né? A produção de uma música aleatória a partir do vento. Mas ele possui a limitação de ter as cordas afinadas em frequências determinadas. Já o gotejador, ele produz notas totalmente fora de escala, de acordo com o tamanho das gotas. Isso eu acho mais interessante, o caos dessa música. Aí, em 2009, eu produzi o módulo lunar também. Aí foi uma tentativa de criar uma pianola, né? Mas uma pianola eletrônica e de ruídos também. Ele é um... Eu vou mostrar o vídeo que está mais fácil. Eu me baseei na estrutura do módulo lunar, que foi a primeira nave a chegar na Lua. Então, enfim, eu me baseei na estrutura do módulo lunar, né, daquela nave. O módulo lunar que chegou à Lua tinha 7 metros de altura. Essa minha obra tem 3 metros aqui. Então, enfim, eu me baseei mais no desenho e construí a estrutura inteira em PVC. Esse é um material que é usado para encanamentos. E fiz ele de uma forma que como se fosse um processo de quebra-cabeça, onde as peças estão prontas e você só vai conectando e construindo a obra, né? E o que ele faz, basicamente, é fazer a leitura de um desenho no papel. Então, esse desenho, o que acontece é que ele tem sensores de infravermelho. Esse sensor ele atravessa o papel em branco. Quando chega nos pontos pretos, ele aciona determinados elementos da escultura, que tem alarmes, a máquina de fumaça, motores, o piano, né, o teclado. Então, é possível criar composições para essa máquina. E, de fato, eu criei uma composição de 10 capítulos, 10 partes, que contam uma história da viagem à Lua fictícia, né? Misturando elementos da ciência e do cinema, da ficção científica, do imaginário, da fantasia, né? Em 2010 eu construí o Moinho, que é uma obra automática também, ela produz música sozinha.
uma obra cinética e sonora ao mesmo tempo. Ela produz som a partir do movimento dessas engrenagens, né? E o Monjolofone também de 2010. Monjolofone. O Monjolofone eu também fiz nesse processo de construção utilizando conexões e encanamentos de PVC. O que eu fiz foi criar uma... Isso aqui é um vibrafone de 12 notas, na escala temperada. E o que eu fiz foi criar uma bomba d'água manual, que está aqui à esquerda do objeto, que bombeia a água dessa parte inferior da escultura, através desse encanamento que chega na parte superior. E aí ele possui esses 12 registros, 12 torneirinhas que podem ser abertas individualmente, independentes, e que vão acionar cada um desses monjolos produzindo uma música de acordo com o movimento dos monjolos. Vou mostrar um trechinho do vídeo. Aqui é o bombeamento da água. E aqui abrindo as torneiras. De acordo com a abertura das torneiras, é possível criar escalas diferentes dentro da escala temperada. Aqui, por exemplo, eu abri só as torneirinhas das notas pretas, né? Dos bemóis, dos sustenidos, dos intervalos, né? E eu fiz uma escala pentatônica. Agora eu vou fazer uma escala cromática. E no caso de abrir todas as torneiras, aí aqui todas as torneiras abertas vai produzir dodecafonismo. Bom, aí eu vou voltar para 2009 na Cigarra Solar, porque o trabalho que eu estou fazendo nesse momento é derivado dessa obra que é a Cigarra Solar. A Cigarra Solar é isso aqui são fotos da embalagem do objeto, mas que também é uma base de exposição, né? Aqui o objeto ele estava desmontado dentro
dessa caixa. Aqui as perninhas. E aqui a conexão das asas. Essa é uma base de exposição, porque, enfim, é uma escultura que funciona com fotocélula, ela é alimentada por energia luminosa, funciona muito bem no sol, melhor no sol, né? Mas também funciona com luz artificial incandescente. Então, essa é uma base para exposição em espaços fechados, mas que a ideia é que a obra fosse alimentada por luz natural. E quando sob luz, ela aciona o som da cigarra. Aqui é um videozinho onde é possível ouvir o som da cigarra sob luz natural. O que está criando uma modulação nesse som é a sombra da copa da árvore, né? Ela está fazendo uma sombra e está modulando a frequência da nota. Aí, quando eu construí esse trabalho, depois eu fiquei pensando que seria mais interessante do que a obra tocar continuamente sob luz, seria que ela tivesse que ela fosse temporizada, que ela tocasse durante um determinado tempo, uma faixa de tempo, em uma hora tocasse durante 1 minuto, né? Eu acho que seria mais interessante do que tocar, bateu luz já toca. E ao mesmo tempo eu fiz uma simulação em vídeo de sobreposição de 4 cigarras, para tentar prever mais ou menos como seria uma cigarra, uma obra com várias cigarras tocando simultaneamente. Então eu fiz essa simulação em vídeo. Bom, acho que deu para perceber que somando apenas 4 cigarras já é possível criar um efeito mais semelhante ao som das cigarras em ambiente natural, devido às diferenças de amplitude, de fase, né? Aí o que eu fiz, o que eu estou construindo nesse momento é uma variação dessa obra, da cigarra solar, que é a cigarra mestre mais 7 ninfas solares. Como é uma obra que eu estou construindo nesse momento, eu só possuo imagens, não possuo vídeos ainda da obra, né? Esse é bom, enfim, a ideia da cigarra dessa obra é que tem uma cigarra mestre, que é a cigarra de comando. Ela possui temporização, de hora em hora ela toca durante 1 minuto. E, ao mesmo tempo, ela envia um sinal de rádio para as outras 7 ninfas, que são, vamos dizer, as filhas dessa cigarra mestre. E esse sinal de comando ele vai acionar todas as cigarras ao mesmo tempo. Então, vai se criar esse efeito da cigarra em ambiente natural. Além disso, para cada uma das cigarras, eu modulei a amplitude do som original dessa campainha, que é uma cigarra
eletrônica. Falando eletronicamente, o que acontece é que, enfim, eu busquei um som de uma cigarra, um MP3 de uma cigarra na internet, e num programa de edição de vídeo, de áudio, deu para notar que a forma de onda ela é construída de uma frequência contínua de 1,8 kHz, é uma frequência que tem uma variação pequena dentro dessa faixa, mas é basicamente 1,8 kHz, ou seja, são 1.800 pulsos por segundo. E por cima dessa onda existe uma modulação da amplitude do som, de 180 Hz. Eu achei interessante que a modulação de amplitude ela é 1/10 da frequência em física a gente chama de frequência portadora, né? Que é a frequência fundamental. Então, a cada 10, a cada ciclo completo da modulação de amplitude existia 10 picos da mais aguda, né? E aí, eletronicamente, eu peguei o som da cigarra aqui de fábrica, essa cigarra eletrônica aqui de fábrica de 3 kHz, e fiz uma modulação de amplitude de 60 Hz, que na verdade não chega a ser 10%, dá 2% dessa portadora. E consegui um efeito bem interessante de um som que não é o da cigarra na natureza, mas que é um som modulado, né? E além disso, ela possui as outras ninfas que tocam em sincronismo. Esse aqui é o circuito, é o desenho do circuito das ninfas, é o circuito receptor, né? Aqui é um diagrama elétrico das ninfas. E aqui é o diagrama da cigarra mestre, que está dividido em 4 folhas. Esse aqui é o temporizador. Ele é um temporizador semelhante de bomba-relógio. Ele é um contador regressivo de 1 hora. Então aqui ele possui os dígitos. Isso aqui é o desenho esquemático de um display. Então aqui um display de 7 segmentos, né? Então aqui seria os minutos, os segundos e os centésimos de segundo, né? Então, a partir desse circuito ele gera o comando de 1 minuto para tocar o período de acionamento do som da cigarra. Aqui é a página 4 do diagrama. Isso aqui é uma ninfa, é a foto de uma ninfa. Onde estão as outras fotos? Isso aqui já são fotos do processo de construção, são fotos do processo de construção das ninfas, a estrutura de metal. E aqui já a foto da ninfa já com a parte eletrônica. Isso aqui é a fotocélula, e aqui dentro desse tubo de acrílico, ele está encapsulado, né? Possui o circuito de receptor e de funcionamento da escultura. A fotocélula e o objeto montado. Eu criei esse encapsulamento para o circuito, ele é todo blindado, né? Porque assim a obra ela pode permanecer em ambiente aberto, tomando umidade, chuva, sol, ela pode ficar em ambiente aberto. Porque a ideia é que ela funcione com a luz solar, né? Aí, bom, por fim, eu gostaria de mostrar um projeto que, assim que eu estou terminando a cigarra, na verdade só me falta construir a mestre agora. Eu comecei essa semana a construção da mestre. E na sequência eu vou construir um projeto para Basel, que é a Feira de Arte Basel. É uma baleia cinética.
Aqui. Isso aqui são imagens de projeto da obra. A minha ideia é construir uma baleia, ela possui 6 metros de comprimento, por 1,70 aqui vamos dizer, do abdômen até as costas do bicho, 1,70 m. E ela fica suspensa por esses fios de nylon. Ela é inteira construída em arame de latão e alpaca. O latão é dourado, né? E a alpaca ela é prateada. E ela fica suspensa nesses fios. Esses fios passam por roldanas que entram nessa caixa. E essa caixa vai dar um movimento do bicho. Ele é como se fosse uma marionete gigante, né? Então ele vai fazer vai simular como o movimento de uma baleia nadando. A minha ideia é construir esse objeto num processo semelhante. Não sei se vocês já viram, tem um artesanato que chama mandala. Normalmente você vê em artesanato hippie, né? Que é uma esfera que ela se fecha completamente em cima, ela fica fechada, né? A minha ideia é construir toda a baleia utilizando esse mesmo princípio. Que ela se feche e seja de fácil transporte. Uma ideia de facilitar o transporte da obra. Bom, se alguém tiver perguntas... Essa obra é cinética. Eu imagino o som dela... Eu acho que seria redundante. Eu imaginei, será que eu coloco som? Não coloco? Mas eu acho que o que é mais interessante é ouvir o som do próprio mecanismo, do ruído do metal rangendo. Eu acho que é mais interessante do que simular um som, gravar um som, né, e colocar na obra. Quer dizer, vai ser o som do próprio mecanismo, dos fios, né? Eu queria saber um pouco da sua formação, porque pelo que eu vi, tem um lado musical, transporte, e um lado de construção, às vezes até eletrônica. Sim. Aí, se você puder comentar. A minha formação, eu me formei técnico em eletrônico, numa escola técnica, né, um colégio, e trabalhei 3 anos com eletrônica numa empresa que consertava equipamentos de leitor de cheque código de barra, que são usados em supermercado, em banco, eles fazem a leitura de código de barra, né? Aí eu fiquei 3 anos trabalhando com isso. Eu acho que foi um momento para esses 3 anos trabalhando nessa empresa, eu acho que foi um momento de aprendizado, assim, de saber, enfim, a mexer mais na prática da eletrônica, porque eu acho que quando você sai do colégio, você sai com uma bagagem de teórica, né, teoria, e na empresa eu tive que utilizar esse conhecimento que até então era teórico e colocar ele na prática. Então, acho que foi uma forma de sedimentar esse conhecimento, né? Só que chegou um momento nesses 3 anos que eu achei que já tinha dado, eu não ia evoluir, né? Era aquilo, o trabalho era aquele, era consertar em média 12 equipamentos por dia e eu já estava expert em consertar esses equipamentos, né? Eu já sabia o sintoma e a causa, eu já consertava de olhos fechados, né? E aí uma vontade que eu sempre tive, que era de me aprofundar nos meios da arte, né? Então, no 3º ano de trabalho nessa empresa, eu prestei a Universidade de São Paulo, no Departamento de Artes Plásticas, né? E aí comecei a estudar no período integral na Universidade de São Paulo, aqui na ECA. Então, e em determinado momento, acabei, acho que com 2 anos de faculdade, eu comecei a sentir uma certa saudade, assim, dessa eletrônica, né, desse conhecimento que estava lá guardado, e eu comecei a juntar esse conhecimento de eletrônica com os processos da arte. E a música, que eu acho que também sempre me interessou, mas acho que sempre de forma autodidata. Nunca... Eu fiz um curso ainda aqui também na ECA com o Iazeta, que eu achei
assim, importante para a minha formação, né? Com o Fernando Iazeta, que é um professor da música, né? E que foi complementar uma daquelas disciplinas que você escolhe como extracurricular, né? Que eu achei bem importante, assim, que eu fiz a história da eletroacústica, né? Que começa na invenção do fonógrafo, no Thomas Edison, né? E vai até anos 50, né? Aí, o curso ele para nos anos 50. E também fiz a Fundamentos da Acústica, que aí trata mais da física aplicada à música, né? Acho que foram duas disciplinas que, assim, que eu acabei que acabou me influenciando no começo dos meus trabalhos bastante, principalmente da história da eletroacústica. Bom, a gente tem 50 minutos ainda para perguntas. Pode. Como é que começa a sua inserção no circuito? Como é que foi a recepção? Porque agora eu vejo que você está, quer dizer, esse projeto é para base. Uhum. Como é que foi essa aceitação? Se foi difícil, se não foi? Como é que é? Então, eu acho que uma dúvida que todo aluno que faz artes tem é exatamente essa de como funciona, o que eu vou fazer depois que eu me formar, né? Durante o curso, a minha formação nas artes plásticas, eu tinha essa preocupação, mas ela não era o foco, né? O que me interessava mais durante a faculdade era aprender os processos, aprender o que eu podia aprender para depois usar em algo. Porque eu acho que é assim, todo conhecimento que você adquire, um dia você vai usar para qualquer coisa. Você vai usar esse conhecimento, né? E quando acho que foi 2003, exatamente, foi 2003 eu já tinha concluído todas as matérias obrigatórias, que eu entrei em 98, né, no CAP. Aí em 2003 eu já tinha concluído todas as obrigatórias, eu já tinha feito as matérias do Iazeta, as disciplinas do Iazeta, e surgiu uma bolsa, que era novidade até então, uma bolsa de residência na Pampulha. Era a primeira versão, 2003, e eu me inscrevi nesse projeto, que eu achei bem interessante. Eu já tinha concluído todas as obrigatórias, né, no departamento, e eu podia trancar a matéria, existia essa possibilidade de trancar a matrícula. Se eu ingressasse fosse escolhido nessa bolsa de residência, eu poderia ir para Belo Horizonte, morar lá durante um ano, construir uma obra e depois retornar a São Paulo e me formar com essa obra. Foi a minha ideia. E, de fato, aconteceu. Eu mandei o Música dos Ventos como projeto para a Bolsa Pampulha e foi escolhido, né, para realizar essa residência. E aí tranquei a matrícula, fui para lá, construí a obra, expus na Pampulha, retornei para São Paulo e mostrei como trabalho de fim de curso Música dos Ventos. O que aconteceu é que aí eu me formei em 2004 com Música dos Ventos, e vamos dizer que a Bolsa Pampulha me abriu portas, né? A partir da Bolsa Pampulha, o que aconteceu é que o Ernesto Neto viu meu trabalho exposto na Pampulha. Em 2003 também eu expus no Salão de Goiás, mandando portfólio, né, para salão e tal. Eu expus no Salão de Goiás com o Márcio Botner, que no momento estava criando a Galeria Gentil Carioca, junto com o Ernesto Neto, em sociedade com o Ernesto Neto e a Laura Lima. Então, o que aconteceu é que o Ernesto Neto viu Música dos Ventos na Pampulha, comentou com o Márcio, que estava expondo comigo no Salão de Goiás, né? E o Márcio também curtiu o meu trabalho no Salão de Goiás, e aí os dois comentaram que eu expusesse uma obra na Gentil Carioca. Em 2004, eu tinha acabado de me formar, e aí eu estava, vamos dizer, perdido. Não sabia muito bem o que fazer. Estava naquela situação de ou procurar aula, dar aula em escola. Ao mesmo tempo, eu não podia dar aula porque em escola... porque eu não tinha a educação, a licenciatura, né? Eu sou bacharelado em multimídia. Isso era um complicador, então eu não podia dar aula. Aí eu procurei trabalho de web, design, não sei o quê. Tentei, nada deu certo. E nessas tentativas eu falei, quer saber, eu vou fundar um ateliê. Montar um ateliê junto com os amigos que se formaram na mesma época, que era o Fábio Seiji, né? E o Daniel
o Kazuya, né? Que é o Seiji de um ano anterior ao meu e o Daniel no ano seguinte. A gente se juntou porque os três tinham interesse de trabalhar com madeira, mas com objetivos diferentes. Trabalhar com madeira, o meu objetivo era escultura, o do Fábio, Seiji e do Daniel de construção de guitarras. Mas como o meio era o mesmo, a gente se reuniu e montamos um ateliê na minha casa em São Bernardo, no centro de São Bernardo. O Seiji e o Daniel seguiram na construção de guitarras e eu comecei no processo de esculturas, né? Mas estava uma coisa muito no começo e o Márcio me ligou, né? O Márcio me ligou falando: Paulo, vai ter uma exposição aqui na Gentil Carioca, a gente gostaria que você expusesse uma obra, né? E aí eu expus essa obra, uma obra na Gentil Carioca, e a partir daí eu comecei a trabalhar com a Gentil Carioca. A Gentil Carioca tinha 1 ano de inauguração, menos de 1 ano, ia fazer 1 ano, e eu comecei a trabalhar com a Gentil. E aí, em 2005, eu expus, fiz minha primeira individual na Gentil Carioca, né? E expus também no Centro Cultural São Paulo, o Lugares Sonoros, que era a obra que toca o prédio. E aí a Márcia Fortes, da Fortes Vilaça, viu meu trabalho no Centro Cultural São Paulo e me convidou também para participar fazer parte do time da galeria de artistas, né? Então, eu entrei meio assim por convite. Eu não sabia como funcionavam as galerias, não sabia como chegar numa galeria. Também não tinha interesse de trabalhar em galeria. Foi por convite. Eu falei, vamos ver o que acontece, né? Se expor o que acontece. E o que aconteceu é que as obras eram vendidas e o valor da venda das obras era superior ao de prolabore de salão. Então, em determinado momento, eu parei de mandar portfólio para salão, porque não compensava. Valia mais a pena produzir uma obra e essa obra ser vendida e para coleções ou institucionais ou particulares, né? Acho que foi isso. Foi bem recepcionada. Acho que não tive problemas assim de. Em 2005 eu recebi convite de 4 galerias para trabalhar, né? 4 galerias diferentes. Isso porque eu estava expondo. Isso que eu acho importante, né? O artista, acho que no começo de carreira, mandar portfólio para salão, ou expor de forma independente, tem que mostrar trabalho, né? Porque o trabalho tem que ser visto. Eu acho que hoje a internet é um meio importante também para divulgação de trabalho. Mas você precisa começar de alguma forma, o trabalho precisa ser visto para que você, de repente, comece a participar de uma salão, de uma exposição de galerias, que comece a entrar num circuito no meio das artes, né? Que não é só salão, é feira. Enfim, aqui no Brasil a gente tem Sesc, né? Que é uma boa ajuda para os artistas também. Acho que exposição em Sesc, né? Você pode participar de inúmeras situações, né? Mas para mim, particularmente para mim, o que melhor funciona, o que me mantém o trabalho é a venda de obras em galerias. Sim, eu fiz até, engraçado, porque sempre fazem essa pergunta, né? Então eu fiz uma espécie de uma análise matemática de quantos são colecionadores particulares, quantos são instituições, né? E quem mais compra são colecionadores particulares, né? Dos meus trabalhos, eu tenho o retrocórdio, que faz parte do MAN, do acervo do MAN, de São Paulo. Tem um outro objeto do MAN no Rio. Tem o teclado sísmico, que foi para Inhotim, né? Isso tudo são instituições. Eu acho que tem mais alguma outra obra. Tem o Lugares Sonoros, que faz parte do Centro Cultural São Paulo, do acervo do Centro Cultural São Paulo. Tem 2 desenhos no acervo de Santo André, mas o resto das obras são coleções particulares. Quem mais compra trabalho é colecionador particular. É uma pena, eu acho que deveria ser, de repente, equivalente, né? Eu acho que, pelo menos assim, comigo tem funcionado, né? Mas eu acho que seria importante
que as instituições investissem mais, comprassem mais trabalhos de artistas, né? Enfim, importante para o acervo, importante para a história, né? São coleções aqui, brasileiras ou tem... Hoje eu tenho obras fora também, né? Enfim, considerando que eu comecei meu trabalho em 2003, esse ano 2011 faria 8 anos, né? E tem algum trabalho fora. Tenho trabalhos no Arizona, porque eu participei de uma residência no Arizona, e dois dos meus trabalhos ficaram lá, mas por doação, porque eu achei que foi era uma residência de arte, que durou 6 semanas no Museu do Arizona. É como se fosse o MAC, né? Porque ele faz parte da Universidade do Arizona, do estado do Arizona. Então, dentro da Universidade do estado do Arizona, tem um museu de arte contemporânea, e eu fiz uma residência durante 6 semanas nesse museu. E os trabalhos que eu construí nesse período, 2 trabalhos eu doei para o acervo da instituição. E tem um trabalho na Suécia. Eu acho que tem mais alguma coisa, eu não estou lembrado, né? Mas provavelmente agora essa baleia, né? Eu acho que se for vendida vai para a instituição, porque é uma obra de 6 metros, né, de tamanho, né? Acho que a envergadura dela é uma obra para a instituição, né? Cada trabalho que você faz um pré-projeto desenhado com todas essas minúcias, ou tem, como você mostrou os outros, ou você também tem um percentual de improvisação? Acho que no meu caso... No processo. No meu caso, o percentual de improvisação é gigante. Nesse caso, a baleia, eu fui obrigado a fazer projeto, porque o que acontece é que para você participar da Arte Basel, você entra como galeria, né? É diferente, por exemplo, pela Gentil Carioca. Então, como artista plástico, você pode participar, mandar projeto para salão, né? Você vai mandar projetos para salão. Agora, para feira, você vai entrar pela galeria, né? Você não tem a possibilidade de mandar projeto. Então, o que acontece? A Arte Basel acontece de inúmeras galerias mandarem projetos e eles têm que selecionar, porque é uma quantidade muito maior de projetos enviados do que eles podem suportar. Então, eles têm que fazer essa seleção. E para que haja seleção, tem que haver o projeto. Então, o que aconteceu é que a Gentil Carioca me convidou para que este ano eu realizasse um projeto para a feira, né? E aí eu tive que fazer um projetinho com esboço, um esquemático, né? Detalhando como seria a obra e com um resumo de funcionamento. Um funcionamento mais técnico, né? Você não precisa se avançar muito em outras questões conceituais, né? É dizer como a obra vai funcionar, como ela vai ser construída, né? Para que assim ela possa participar dessa seleção. Então, o que aconteceu? Que eu fiz esse projeto e a obra foi aprovada para participar da Arte Basel. Alguma coisa só antes. Dependendo do que não for, nem vai. Não, dá para ouvir. Há uma certa gramática dos movimentos na baleia. É pré-estabelecido o movimento e a relação das barbatanas e de todo o corpo da baleia? Ou há algo de aleatório nos outros trabalhos? Vai ser um movimento cíclico, né? O que eu estou pensando fazer... Eu preciso primeiro, para essa obra, eu preciso construir uma maquete de 1:10, né? Então, como a obra vai ter 6 metros, eu vou fazer uma maquete de 60 centímetros, né? E eu quero construir uma maquete que funcione. A maquete funcionando, aí eu posso dizer como que vai ser a baleia em tamanho definitivo, né? Mas a minha ideia é criar nessa caixa de movimento, ela é dividida em 12 pontos. Então, é criar simplesmente um eixo com 12
circunferências fora do centro, né? Excêntricas, né? E essas circunferências elas vão movimentar umas teclas que vai fazer os fios movimentarem. Então, o que ele vai fazer é um movimento senoidal, na verdade. Uma senoide, né? E aí eu acho que seria interessante que, pelo menos, a nadadeira se movimentasse. Aí eu preciso ver... eu vou descobrir essas coisas construindo a maquete. Eu não sei dizer como é que vai ser, né? Vou ter que mexer lá e fazer funcionar, né? Porque daí abre margem para a pergunta, de fato. Não sei se saberia formular, mas aparentemente também perdi o início. Espero que você não tenha falado isso antes. Mas há, aparentemente, naquele trabalho das 4 torneiras, aquele gotejar que imprime, se exprime através de som, uma certa aleatoriedade, uma ideia de caos, como é que você falou, não sei se é como no Liggett, se é um caos dominado, se é um caos racionalizado ou o quê, mas enfim, há uma aleatoriedade, né? E aparente uma espécie de fuga de uma gramática reificada, assim, porque pode ser qualquer coisa. Um trabalho que lembra até um pouco do Cage, não sei se ele é uma influência no teu trabalho, mas enfim. E daí agora aparentemente é uma espécie, claro, que não há mais essa dimensão do sonoro, pelo menos há esse aspecto óptico, né? Talvez prevaleça, não sei, né? No entanto, essa dimensão do som aleatório, aparentemente, ela não está presente. Pelo menos eu não identifiquei. Talvez esteja. Eu queria saber se houve uma mudança dentro da sua pesquisa, que aparentemente essa questão da aleatoriedade, ela se calou. Não sei. Não sei se poderia me ajudar a formar a questão. Você compreende o que eu estou tentando claro, me referir. Tem tudo a ver. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que essa obra não é aleatória. Mas eu considero que uma coisa não mata a outra. Eu acho que são vertentes. Enfim, é uma obra que eu quero produzir, que eu tenho vontade de produzir, mas eu acho que ela não exclui a força que as outras obras têm. Eu acho que são como se tivesse vários caminhos a percorrer. E eu não vejo por que não percorrer esses vários caminhos que podem dar em outros caminhos. Eu acho que... na verdade, eu acho que até uma vontade assim, de criar obras que tornem a compreensão da obra do artista mais difícil, o mais abrangente. Né? Tipo, não falar assim, o Paulo Nenflídio é artista sonoro, ponto final. Né? Que é uma coisa que me incomodava a certo momento da minha trajetória, né? No começo, de falar, o Nenflídio é artista sonoro. Né? E aí foi nessa época, acho que foi 2008, que isso estava me incomodando bastante, e eu construí As Aranhas, né? Que já era uma tentativa assim, de fuga desse estereótipo, né, de artista sonoro. Queria criar uma abrangência na obra. Então, de fato, a baleia ela não possui aleatoriedade. A minha ideia, eu estou pensando, na verdade, em vez dela ter um mecanismo... Porque no projeto é um mecanismo elétrico que vai fazer ela movimentar continuamente. Eu estou pensando em criar uma manivela que seja acionada manualmente. Porque isso aí, assim como no monjolofone, daria a possibilidade da obra ser exposta, enfim, em qualquer lugar que possua uma pessoa que possa movimentar uma manivela. Né? Que é um problema que eu tenho tido sempre, a questão da energia que movimenta a obra, que faz a obra funcionar. Eu já tive 3 obras queimadas, né, por acidente. A obra era 110, vai nos 220. E aí até acho que foi uma das minhas pesquisas que me levou à fotocélula, a que a obra seja independente de alimentação. A obra vai funcionar em qualquer lugar, né? E além no caso da fotocélula, de um teor ecológico, de uma energia autossustentável, né? E eu acho que isso eu consegui muito bem no monjolofone, onde o que faz a obra movimentar é uma energia armazenada em forma de uma energia potencial, né? Quer dizer, é uma força de alguém que foi lá e movimentou a bomba, que é armazenada potencialmente,
que depois é transformada em energia cinética, que vai produzir música. Acho essa ideia muito bonita, assim, de uma transformação de energia e que não gera impacto algum. Acho bacana. Agora, o caos, eu acho que ele vem e vai. Assim, eu não me foco apenas na ideia da aleatoriedade. Acho que é isso. Com os animais, né? Tem os outros animais que você fez. Uhum. Então seria esse trabalho com animais nesse momento? Eu acho que sim. Acho que tem essa... Quando surgiu a história de produzir um projeto para a Basel, o Márcio me deu, que é o galerista, ele me deu um deadline de 2 semanas. Ele falou, Paulo, você tem 2 semanas para fazer um projeto para a Basel. Aí eu fiquei 2 semanas pensando o que ia fazer, não sabia o que fazer. Eu falei, puxa, que ele me falou que uma das histórias que tinha que ser uma obra única, né? Não poderia ser... porque eu já participei de exposição também que... inclusive foi na Suíça, foi em Basel, mas era uma outra feira, que eu fiz uma individual, com pequenas esculturas, né? Onde participou o gotejador e algumas outras obras. Mas aí, nessa situação, é o art statement, que a galeria representa o artista representa a galeria, e é uma obra única. Você tem que expor uma obra, e o espaço de 6 por 7 metros. Então, quer dizer, eu precisava, em 2 semanas, produzir um projeto de uma obra que possuísse 6, enfim, que ocupasse esse espaço, né? E aí me surgiram inúmeras ideias. Eu pensei em fazer uma refinaria, construir uma espécie de uma refinaria, que ia produzir uma música de acordo com os movimentos das máquinas. E depois eu pensei em produzir um jardim sonoro, né? E faltando, enfim, 2 dias para mandar o projeto, eu não tinha feito nada ainda, me veio a ideia de construir a baleia, porque, enfim, a baleia dos seres vivos, né? É o maior de todos os tempos, inclusive maior que os dinossauros, né? Extintos. A baleia ainda é maior do que os dinossauros. Então, um dos seres vivos essa obra, mesmo grande, com 6 metros, ela seria equivalente a uma baleia filhote, né? Uma baleia pequena, um filhote de baleia. Mas qual foi a sua pergunta? Acho que eu me perdi. Da coisa dos bichos, né? Que a baleia... Porque, eu pensei na baleia porque eu precisava de um... A baleia também, a gente lembra daquela música, Mora o Mestre Jonas, né? Eu não sei, a baleia, eu acho que tem ela é um ícone de ecologia também, acho que tem a ver com essa... É uma baleia que flutua e que nada flutuando, é uma baleia, como se fosse uma baleia saída de sonho, né? Uma baleia onírica, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa de... enfim, basicamente, eu preciso de um bicho grande. Quando você faz né? um objeto dessa forma, você está fazendo ela menor, mas tem uma tiragem, ou sempre é única? Como é que as esculturas... Já aconteceu, escultura é uma coisa complicada, né, de fazer tiragem, mas em algumas situações eu fiz 2 obras iguais, né? Por exemplo, o monjolofone, ele possui 2, só que, na verdade, eles se complementam, porque são 2 oitavas. Então, tem o monjolofone 1 e o 2, uma escala acima da outra. Então, os 2 tocando simultaneamente é interessante, porque são 2, enfim, aumenta a tessitura, acho que é isso. Eu me perdi de novo. Da coisa da tiragem. Aí o Totem, que eu não mostrei aqui, mas é uma obra que na época surgiu uma exposição em Miami Beach, né? E também tinha uma exposição do panorama da arte brasileira no MAM. E eu mostrei o projeto para a Márcia, né, para o Alex, que é da Fortes Vilaça, e eles acharam interessante que eu produzisse uma obra para a feira também, que fosse a mesma que a da exposição, né? Então, eu produzi ao mesmo tempo, eu produzi as 2, né? Então, é uma série de 2 obras. Não...
A gentil carioca é importante. Elas, para mim, elas são complementares, porque enquanto a gentil carioca, eu comecei a trabalhar praticamente com a fundação da galeria. A galeria não tinha nenhum ano, então é uma galeria que me dá mais trabalho, né? Enfim, participa de mais feiras, tem mais exposições, né? Inclusive vende mais obras do que a Fortes. E ao mesmo tempo a Fortes para mim é complementar porque ela tem um peso de ser uma galeria importante no Brasil, né? E também ela vende muito bem, né? Se ela expõe, ela vende. Mas ao mesmo tempo eu sou um artista jovem da Fortes Vilaça. Enquanto na Gentil eu sou um artista que começou junto com a galeria, na Fortes eu sou um artista jovem. Existem outros artistas mais, enfim, renomados, né? Com uma carreira mais sólida, que exigem mais atenção da Fortes Vilaça do que eu, né? Nesse momento. Mas eu estou satisfeito. Quanto a essa questão de galerias, eu acho que eu estou bem. Mas eu cortei sua pergunta. Não? Eu acho que não é fácil, é uma questão de como lidar com você, mas artista completo, com duas, quer dizer, uma você tem uma linguagem, outra outra linguagem, são trabalhos diferentes. Não. Ou às vezes o mesmo trabalho. Por exemplo, essa questão da tiragem, eu acho muito complicado. Na verdade, é arriscado. Porque para a história não faz... enfim, para o seu portfólio, e o que um dia vai virar história, não faz diferença se a obra é única, ou se ela tem uma tiragem. A tiragem ela faz diferença para o mercado, né? Para mim, eu acho melhor fazer obra única. Porque, enfim, eu somo ao portfólio, né? E eu tenho menos risco de venda da obra, porque se a obra é única, ela é mais fácil de ser vendida. Nessa trajetória, já aconteceu de eu produzir 2 obras de tiragem, uma foi para Gentil e uma foi para Fortes, e as 2 foram vendidas. Legal. Agora, no caso do Totem, eu produzi 2 obras e até hoje elas não foram vendidas, devido à dimensão da obra. É uma dificuldade, ela tem 3,20 metros de altura. Então, chega o colecionador, se interessa, mas ele fala, puxa, não vai caber no espaço que eu tenho, né? Não tenho o pé direito necessário para a obra. Então, é um problema. É um risco produzir série, né? E eu sou um escultor, então acho que não vejo muitos... na verdade, eu sou um escultor que constrói, né? Porque se eu fosse, por exemplo, um escultor que modela, eu tiraria o molde de uma peça e seria muito simples, né? Era só... se fosse, por exemplo, cerâmica, né? Chegar e produzir as peças em série. Mas a construção, ela não é uma vantagem, né? No processo, você construir série, né? Mas, Paulo, isso era uma pergunta que eu ia fazer também, porque eu vejo, por um lado, uma dimensão artesanal muito rica, rigorosa, que, se eu estou entendendo esse projeto da baleia, com aquele processo que você... Da mandala. Exige um requinte, uma habilidade artesanal muito grande. Isso por um lado. Agora, por outro, também, quando você fala que você é um construtor, né? Quando você usa aquelas articulações em PVC, não sei se todos os trabalhos estão pegando essa outra parte da sua produção, ela, em tese, ela é totalmente multiplicável. Porque sim. Pelo que eu penso, porque se são canos articuláveis, quer dizer, se você tem o esquema, então a questão da reprodutibilidade ali naquela seção, ela é da natureza do trabalho, me parece. Sim. Enquanto que essa outra leva as cigarras. Uma dimensão mais... Isso é um problema para você? Enfim, independente do processo, todos dão trabalho, tomam tempo. Né? E normalmente eu gosto de executar as obras. Eu não encomendo. Eu já tive problema de encomendar. Por exemplo, de alguma coisa que eu não tinha como fazer, eu não tinha equipamentos necessários, né? No caso da aranha, especificamente,
eu tive que encomendar umas engrenagens em metal. Eu não tinha como produzir isso. Não, não faço. Eu não fiz mais aranhas. Mas eu tive problema, porque eu terceirizei o trabalho, eu precisava das peças, e em uma semana a pessoa me entregou em um mês. Né? Então, e me entregou um serviço mais ou menos, eu não gostei, me incomoda terceirizar. O que já aconteceu de eu, enfim, contratar ajudantes. Aí, sob a minha supervisão, falei assim que tem que fazer, não ficou bom, refaz, aí é isso. Né? Mas, normalmente, eu gosto de executar as obras, porque, por muitos fatores. Uma é que, enquanto eu estou construindo, me vêm ideias para outras obras. Isso é importante. Para mim, eu construo, então eu tenho ideias para próximas. Outra, que encomendar, terceirizar trabalho, demanda um custo. E muitas vezes esse custo não está fora do orçamento. Então, você tem que colocar a mão na obra. E eu acho que em terceiro é porque eu gosto de fazer mesmo. É natural. Paulo, só para talvez esclarecer mais a pergunta. Porque se você, não é a questão, você está me falando... De reprodução? O caráter da reprodutibilidade delas significa, se eu te der um esquema... passar o esquema, em tese, todas as pessoas podem fazer, ou quem quiser fazer. De algumas obras, né? De algumas obras. Esse dado é um dado que, enfim, já te ocorreu? Ou se contrapõe essas duas naturezas do trabalho? Porque além para você fazer aquela baleia vai ser efetivamente um trabalho. Um trabalho que só com a tua habilidade, me parece, vai poder refazer. Me chamou a atenção essa... Uma outra questão que tem a ver com isso é a questão de restauro, que é um problema para mim também. Que muitas vezes sou eu que tenho que fazer o restauro, não tem jeito. Né? Ou, algumas vezes, o meu sócio, que é o Sage, já aconteceu dele fazer para mim. Porque ele está próximo, ele conhece, ele tem habilidade, eu confio no Sage, então ele já aconteceu dele fazer algum serviço para mim de restauro. Né? E até de montagem, em algumas situações que eu não pude estar presente, né? Mas eu acho que esse é um problema, mas que eu acho que, enfim, um dia vai dar para resolver, assim, e não é um problema, né? Eu acho que faz parte do trabalho. De repente uma obra queimou e eu tenho que consertar, faz parte. Né? Se um dia eu não puder mais, vai ter alguém que vai consertar, vai ter pessoas especializadas nisso. Eu acho que aí vem a história né, de formação de restauradores também, que eu acho que é importante, né? Em arte e tecnologia, em outros meios, que não só os meios tradicionais. Né? Agora, a questão da reprodutibilidade, eu acho bacana. Que são coisas que tomam tempo, mas eu poderia, de fato, fazer um esquema em PDF da construção, por exemplo, do monjolofone e disponibilizar. Eu acho muito legal, assim, né? Quando você apresentou as ninfas, estava em processo de serialização, né? Isso. Ali, no caso, eu construí uma primeira, né? Posso até mostrar a imagem das ninfas, né? Aqui. Imagens. Aqui. O que aconteceu é que eu terminei o circuito eletrônico. Primeiramente, eu fiz o projeto do circuito, fazer funcionar. Depois eu construí as placas e depois eu comecei, de fato, a construção das obras. Aí o que eu fiz primeiro foi construir essa daqui, que está aqui no cantinho. Foi a primeira. Eu construí ela como um protótipo, vamos dizer. Aí assim que eu terminei de construir ela, eu pensei, será que eu faço outras iguais ou faço cada ninfa diferente da outra? Eu achei que seria mais interessante fazer iguais. Mudando uma coisinha ou outra, eu mudei na verdade, elas são todas idênticas, eu só mudei a face de cada uma delas. E a única alteração que eu fiz foi a disposição dos olhos. Mudando a posição dos olhos, muda praticamente toda a cara do bicho, né?
Mas, enfim, o que rolou é que eu fiz uma primeira, como protótipo, e depois eu sabia que produzir em série é muito mais rápido, né? Essa primeira eu produzi em uma semana, e todas as outras juntas eu produzi em 2 semanas. Como se fosse... Né? Quer dizer, é muito mais rápido produzir em série, né? Porque você pega uma ferramenta, corta tudo de uma vez, pega todas as peças, solda tudo de uma vez. Só que eu prefiro construir uma por vez, se eu tivesse tempo, porque é mais prazeroso. Eu acho que construir em série, às vezes, vira um trabalho muito braçal mesmo, você não precisa pensar, é só executar, né? Foi isso essa pergunta? Da construção em série? Essa coisa da serialização, agora você também, na hora que você percebe a questão artesanal, né, até da questão da solda, né? Uhum. Que isso não se repete, né? Que é uma coisa externa na superfície. Então, por isso que eu acho que... eu acho que são muitos caminhos, tanto como na questão da reprodutibilidade, na questão do processo, na questão de materiais, na questão visual e também na questão conceitual, eu acho que eu tenho caminhos que vão andando paralelo, né? Acho que no caso do PVC, do plástico, é um processo de quebra-cabeça, de chegar na loja de material de construção e fazer, isso aqui que eu preciso, isso aqui, chega, conecta e está pronto. É quase um Lego, né? Já nesse processo dessas ninfas, não tem jeito, é um processo de solda, de cortar, soldar, né? É uma coisa que não tem jeito. O material ele está pronto, são tubos de latão, chapa de cobre, de latão, arames, né? Mas você tem que trabalhá-los, né? É necessário trabalhar. E no caso da aranha, onde tem as perninhas, eu de fato poderia ter industrializado aquilo numa máquina que chama CNC, que é uma máquina que ela possui 3 eixos, o X, Y e o Z, né? O X, o Y e o Z. E através de um desenho no computador você pode mandar que a máquina corte essas peças. Eu poderia ter encomendado, mas por uma questão orçamentária eu construí as obras também. Eu cortei as peças em série, depois fiz o furo de todas em série. Elas parecem... muitas pessoas perguntam, você cortou isso aqui no CNC? Eu falei, não, eu construí uma por uma. O que não faz diferença. Agora, recentemente, há um mês, junto com o Sage, a gente construiu uma máquina CNC, e eu já... inclusive, a carapaça da cigarra mestre eu já cortei na CNC. É muito divertido. Você vê a máquina reproduzindo um desenho que você projetou no computador. E que na mão seria impossível cortar, porque eu fiz um desenho com diagonais, com curvas, que na mão seria muito difícil de ter aquela precisão que a máquina tem. Então, quer dizer, já é um outro caminho que eu vou... Quer dizer, tendo construído essa máquina, ela já te mostra possibilidades de construir obras que podem ter reprodutibilidade. É CNC. Eu, com o Sage, a gente tinha parte do hardware da máquina, dos motores, dos eixos e tal. A gente pesquisou e construiu a máquina em um mês, praticamente, de tarefa. E a máquina já está funcionando. E é precisa, né? Então, para fazer um furo, para fazer um corte, para fazer as perninhas das aranhas, se na época eu tivesse essa máquina, eu teria usado, né? Quer dizer, ela se soma. E além de ela se somar como uma ferramenta, ela se soma como conceito, porque agora eu posso, por exemplo, fazer quebra-cabeças 3D, quebra-cabeças 3D, tipo, fazer um esquema, e esse esquema eu posso disponibilizar na internet, porque ele vai estar pronto, eu vou falar, isso aqui você tem que cortar, e está aqui o manual de construção. Depois de cortar, você encaixa aqui e ali. E além disso, eu posso construir circuitos com essa máquina. Na verdade, a minha intenção foi essa. A intenção do Sage foi construir corpos de guitarra, né? E, inclusive, reproduzir máquinas. Ela pode se reconstruir, né? Você pode construir as peças da própria máquina. Agora, eu já vi outras possibilidades ali. No meu caso, o circuito eletrônico, que até então eu estava fazendo na mão,
esse aqui. Isso aqui é um desenho que eu fiz num programa de desenho de circuito impresso, né? Mas para transferir isso para a placa, tem um processo manual que eu utilizo até então, que é imprimir isso aqui num toner, numa impressora laser, né? Aí eu corto a plaquinha, coloco o papel impresso com a tinta em contato com a placa e com ferro de passar roupa eu amoleço a tinta do toner. Ele gruda na placa. Só que ele gruda na placa e no papel. Então depois eu boto uma bacia de água, o papel amolece e com muito cuidado você vai tirando só o papel e a tinta fica na placa. E aí depois eu faço um processo de água forte. Eu pego a tinta está totalmente transferida para a placa, né? Se tiver alguma falhinha em alguma trilha, alguma coisa assim, eu retoco com uma canetinha de retroprojetor e eu coloco no percolorante de ferro. Então, tudo que é área escura aqui é área que não tem tinta, então vai ser corroído. Tudo que tem tinta vai permanecer na placa e depois eu vou e faço as furações, tudo manualmente. É um trabalho de Buda, né? De hindu. E agora, com a CNC, eu posso fazer esse mesmo desenho, transferir para o programa e gerar as coordenadas e a máquina vai lá e vai gravar a placa para mim. Então, muito mais divertido, né? Acho que é evolução, né? E eu posso fazer, por exemplo, eu já tenho uma ideia para um projeto para essa máquina, que é construir um objeto com circuito, que a própria placa seja estrutura e circuito. Né? Então, quer dizer, as possibilidades vão surgir inúmeras, né? Aí já é outra vertente, né? O que eu ia perguntar é que é evidente que o fato de você ter essa máquina te abre uma série de possibilidades. E que, o que não exclui as outras. Claro. Né? Mas o fato desse aspecto artesanal que tem o trabalho não diz respeito único e exclusivamente ao fato de você não ter tido essa máquina antes. É um partido estético seu, né? Uhum. Que era mais presente nos primeiros trabalhos, né? Você não dissimula, né, o fato daquilo ser um trabalho artesanal. Você revela os materiais, os mecanismos, as inscrições de liga e desliga, você fazia caneta, né, escrevia o seu nome. E eu não sei, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse partido seu, né, essa decisão sua de formalizar e fazer os trabalhos dessa maneira, de revelar as entranhas dele. Revelar as entranhas dele, o mecanismo de... Essa visualidade? Isso. Então, eu acho que é assumir as possibilidades, né? Ao mesmo tempo, eu acho que é contrapor um rudimentar com tecnológico, uma artesania com industrial, fazer essa brincadeira. Por exemplo, na cigarra, o circuito deixa eu pegar aqui. Aqui, esse aqui é a placa, né? Da cigarra ninfa. Aliás, essa aqui é da Mestre. Aqui já tem até onde vai ficar os dígitos, né? De minutos, segundos e centésimos. Né? Mas é uma placa que apesar de ter feito à mão, eu tentei chegar num máximo de cuidado, assim, de que ela fosse quase uma placa que eu tivesse encomendado, que ela fosse industrializada, né? Que ela tivesse uma aparência industrial. Aqui é a minha gatinha. Ela me acompanha ali no dia a dia, no processo. Aqui ela está mostrando ali. Ela tinha acabado de acordar, né? Aqui ela acabou e ficou com a língua para fora. Acabou de acordar. Aqui é o circuito da Mestre já montado, né? E eu quis dar uma aparência de um produto industrializado, inclusive na hora de encapsular, né? De fazer enfim, com o que eu tinha na mão. Isso aqui são peças de encanamento também. Mas isso aqui é um tubo de acrílico transparente, que ele dá uma cara de algo mais requintado, né? E eu quis... aqui são os circuitos encapsulados das 7 ninfas, né? Aqui do lado, não dá para ver, mas é a da cigarra Mestre, que é as fotocélulas. Mas, enfim, eu quis visualmente contrapor
esses circuitos encapsulados que são, vamos dizer, requintados, tem enfim, um cuidado maior de construção, com um objeto que estruturalmente fosse mais precário, que ele fosse mais carregado de informação do que o circuito. E eu acho interessante esse jogo de complementares, né? Então, eu acho que quando eu desenho no objeto, eu acho que eu estou colocando ali uma informação dizendo, isso aqui foi feito à mão, né? Aqui está a minha caligrafia, está o meu desenho, mas ao mesmo tempo é um objeto tecnológico, né? Enfim, eu sempre fico brincando com esses complementares, né? Eu acho que isso em todas as obras. Opa. E uma inventividade, não sei se é pueril, infantil, no bom Uhum. sentido. E eu digo isso porque eu lembro que as crianças piravam no seu trabalho no Centro Cultural São Paulo, Uhum. de bater, enfim. E esse contraponto, quer dizer, que encanta, né? E eu fiquei pensando na questão da manualidade, no sentido que convida a gente a querer pegar Uhum. o piano, o teatro, enfim. Como é que é o seu pensamento? Piano que abre? Qual que é? O do Mojolofone. Então, eu acho que... Enfim, acho que assim, eu me formei artista plástico, né? E em técnico eletrônico, né? Só que em determinado momento eu falei, com eletrônica eu não trabalho mais em empresa, né? Eu acho que foi meio traumático, assim, apesar de ter sido produtivo, aquilo ter me gerado conhecimento, eu acho que o fato de você todo dia pegar o ônibus cedinho e chegar na empresa e ser maltratado pelo chefe e ter que cumprir, chegar atrasado e toma carcada, né? E é mal pago, né? É um processo de exploração também, né? E fazer aquilo todo dia, o mesmo trabalho todo dia. Eu acho que aquilo emburrece, né? E, sei lá, em determinado momento, trabalhando na empresa, eu falei, desse processo eu não participo mais. Eu não quero ser funcionário e, ao mesmo tempo, eu também não quero ser chefe, né? Inclusive, teve uma situação em que eu me acidentei de bicicleta, que eu esfolei a parte de cima do pé, assim, tirou a pele do pé. E eu fiquei de 15 dias, né? Eu fui no médico e ele falou, não, 15 dias, né? É direito, né? Do trabalhador. E quando eu voltei ao trabalho, ainda o pé ainda estava meio assim, eu estava de chinelo, trabalhando, e o chefe falou, você só dá prejuízo. Só dá prejuízo para a empresa. Sendo que eu chegava atrasado todo dia, o horário era 7h10, eu chegava às 8h, mas eu consertava 12 equipamentos por dia. Era acima da média de todos os outros funcionários, né? Porque eu chegava tarde, eu chegava disposto, né? Eu chegava às 8h, eu chegava bem acordado, eu produzia pra caramba, né? Agora, se eu chegasse, já aconteceu de eu chegar no horário, 7h10, aí o dia não rendia, consertava 8 equipamentos. Então, isso também faz parte de uma burrice do capital e das empresas, do pensamento empresarial, né? Que, de repente, o funcionário chegando 1 hora mais tarde, ele produz muito mais, né? Rende muito mais. E eu rendia muito mais, eu mostrava isso. Mas, mesmo assim, o atraso estava fora da regra, né? Um problema. E tudo isso me incomodava muito. Esqueci sua pergunta. Sim. Eu comecei a falar disso exatamente porque... Sim. Uhum. Tem obras que... Sim, o Mojolofone é interativo. Mas eu comecei a falar dessa coisa da empresa, porque exatamente naquela época eu pensei, eu quero fazer algum tipo de trabalho
que eu pelo menos se vai me dar trabalho, que me divirta, que seja divertido, que me dê prazer, né? Uma outra coisa, voltando à questão da exploração, cada equipamento que eu consertava na empresa, um dia eu achei o relatório, que a gente preenchia relatório de conserto. Cada equipamento que eu consertava era R$200 a mão de obra, isso em 96. Uma hora de mão de obra era R$200. Eu ganhava R$700 por mês. Eu consertava 12 equipamentos por dia, faz a conta, né? O tanto de lucro que eu dava para a empresa e eles achavam ruim que eu chegasse às 8 da manhã. Então, quer dizer, essa coisa de ser funcionário, de ser explorado, me incomodou muito essa época. Então eu falei, eu preciso fazer algum tipo de trabalho que me dê prazer e que não exista essas relações de subordinação, né? E, ao mesmo tempo, eu gostava de arte, gostaria de seguir, de aprender mais sobre arte. Eu falei, vou fazer artes plásticas, né? Acho que foi um fator crucial assim, para a minha decisão de prestar artes plásticas. E, enfim, quando eu me formei, artista plástico, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? Colocar esse trabalho em prática. E eu pensei, eu preciso fazer algo que me dê prazer, né? E que seja quase que uma brincadeira, que a construção seja interessante a ponto de me motivar a construí-lo, né? Porque eu acho que a brincadeira, para a criança, é um processo de aprendizagem. A criança brinca porque ela está aprendendo, né? Então, normalmente, quando eu construo um trabalho, eu quero aprender algo sobre alguma coisa, ou sobre a história, ou sobre o processo de construção, sobre um programa novo de computador. Eu gosto de aprender alguma coisa para poder construir. Eu acho que construir sem aprender nada, para mim, não interessa. E aí eu acho que está uma brincadeira nisso. Eu acho que construir aprendendo, né? Acho que quer dizer, cada obra que eu construo, eu sei algo novo. Alguma coisa eu aprendi, né? Isso vai se somando, né? E aí, acho que a coisa da ludicidade virou algo natural, hein? Intrínseco da obra, porque ela foi produzida como uma brincadeira, né? Talvez por isso ela peça também uma interação. Aí eu acho que tem mais relação com a visualidade, né? Eu lembro uma vez que eu estava na Pinacoteca do Estado e tinha uma obra do... Como é que chama? Bordelli? Antônio Bordelli, né? Que era uma obra de bronze, era... Antônio Bordelli, né? Era uma obra de bronze e nessa obra, na verdade, o que ele fez ali foi uma peça de cerâmica, de argila, que foi tirado do molde e depois foi fundido em bronze, né? Mas era uma peça gigante de um homem, assim, movimentando, né? E você via na base da obra o dedo do artista, assim, a força da massa e a manualidade. E, putz, eu fui lá e botei a mão, né? É instintivo, você quer sentir, né? Mas aí já chega o segurança, não pode botar a mão, né? E aí eu acho que tem a ver, assim, o fato de eu construir as obras à mão e ter uma manualidade e deixar isso presente na obra, chama a atenção para se querer, uma vontade de tocá-la não só com os olhos, mas de que ela seja tátil também, né? Inclusive, já participei de uma exposição que a temática era os 5 sentidos, né? Se eu não me engano, era a curadoria do Herkenhoff, né? E aí eu fui escolhido como uma obra sonora, né? Mas essa era uma exposição que tinha obras que eram táteis, gustativas, enfim, que tinham cheiro, né? Eu acho que isso é interessante nas artes plásticas, que a arte contemporânea ela te abre uma infinidade de meios e de sentidos, que você não precisa se limitar só na visão, né? Uma outra perguntinha mais pessoal, de ignorância minha mesmo. A polifonia das cigarras, ela cria uma dodecafonia também ou não? O dodecafonia faz parte do sistema temperado, né? Da escala do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? A dodecafonia, o que é a dodecafonia? São as 12 notas. Dó, dó sustenido, ré, mi, fá, fá sustenido, sol, lá sustenido, né? Si, dó, vai dar as 12 notas. A dodecafonia é usar as 12 notas numa música, né? Que é uma simulação que eu fiz no monjolofone. Todas as notas tocando ao mesmo tempo
fica algo estranho, assim, porque você não tem uma base, você não tem um tom que te dá uma base, como a escala cromática, né? A escala cromática, você vai usar as 7 notas, né? A pentatônica, você vai usar 5 notas. Tem escalas infinitas. Agora, a cigarra, não. A cigarra é ruído, né? E a polifonia, o que ela causa, além da questão do som vindo de várias partes, né? O som ele está chegando em você de várias formas diferentes, em vários momentos diferentes. Então, vamos imaginar que a onda ela faça isso aqui, né? É uma onda grave, ela vai fazer isso aqui. E ela está vindo, ela está se deslocando. Aí uma outra onda com a mesma frequência está vindo de outro ponto. Quando essas ondas chegarem no seu ouvido, ao mesmo tempo, elas vão estar em fase diferente. Elas vão estar deslocadas, entendeu? Isso aí vai gerar, elas vão se somar no seu tímpano, né? E aí vai gerar uma sensação de diferenças de amplitude, de modulação, né? Não é de desorientação, ela vai gerar, como eu coloquei naquele videozinho, teria que analisar o resultado da forma da onda somada, mas ela vai gerar diferenças de amplitude na onda, e diferenças de fase, vai gerar rugosidade, né? Porque elas têm o mesmo tom, mas elas estão chegando... enfim, uma experiência fácil que dá para fazer é pegar 2 cordas de um violão e dar uma ligeira desafinada nas cordas. E ela vai gerar um batimento. Uma corda em Lá e a outra um pouquinho afastada do Lá. Então, em vez de elas tocarem em uníssono, elas vão dar um batimento. Vai fazer em vez de fazer um bo, vai fazer um bo. Ela vai dar uma vibração, um batimento. Então, eu expus essa bicicleta na Galeria Vermelho, acho que em 2005, junto com o Lusco Fusco. Aí depois eu expus ela na Gentil Carioca. Na Gentil Carioca, o Eduardo Leme comprou, que é o da Galeria Leme, né? O galerista da galeria. Então hoje faz parte do acervo do Eduardo Leme. É da época da faculdade, né? Eu ainda estava cursando aqui as artes plásticas e é uma obra de 2000. E eu acho que acho que talvez seja o meu primeiro trabalho sonoro, acho que é o primeiro. Que eu comecei que é da época que eu fiz o curso com o Iazeta também. Acho que eu fiz o curso com o Iazeta logo depois que eu fiz esse trabalho. Eu estava interessado em juntar também a mecânica, a eletrônica, as artes plásticas e a música. Acho que eu tinha esse objetivo, assim, uma coisa de misturar isso tudo. Né? Porque acho que, não sei se você lembra, se você lembra da bicicleta, talvez você lembre do Pontos Sonoros também no departamento, que incomodou bastante. Foi logo depois que eu construí a bicicleta é mecânica, né? Eu falei, agora eu quero construir uma obra eletrônica. E eu construí sensores que eram dispostos no corredor do departamento, que quando alguém atravessava, gerava um ruído, um apito, né? Como se fosse um alarme, né? E dispus 7 desses sensores pelo prédio, né? E deixei lá um tempo até estragar, né? E acho que foram os primeiros trabalhos que eu comecei a pesquisar, assim, uma coisa do som. Eu lembro que na época da bicicleta, a questão de ter construído a bicicleta, dos sons gerados pela construção, me interessou. Eu fiz uma música concreta, né? Eu gravei sons da construção do objeto e fiz uma mixagem desses sons, gerando uma música, né? Todos esses trabalhos são dessa época, né? Era rudimentar, né? Uhum. Mas... acho que foi a solução que eu tive na época, assim, de pensar um mecanismo que fosse acionado pelo próprio pedalar do ciclista, né?
usar o movimento da pedalada para movimentar uma caixa de música que, em vez de gerar música, gerasse um ritmo que era do maracatu, né? E era precário, porque, enfim, era o conhecimento que eu tinha naquele momento. O Nivaldo me ensinou a soldar, nem existia um técnico. Não existia. Não tinha ainda, né, o Olau. Mas, enfim, nem eles sabiam muito bem como usar a máquina de solda, né? E aí foi uma coisa meio que... Tanto que depois que eu terminei a bicicleta, ela chegou a quebrar uma vez. E aí eu levei num cara que fez uma solda que, nossa senhora, muito superior, né? Uma solda profissional, né? As minhas soldas eram todas, enfim, rugosas, né? É difícil controlar aquela máquina, não é para qualquer um. Tem que saber soldar, né? Mais alguma pergunta? Acho que... Tem mais alguma horário? pergunta? Porque nós temos que Já deu 8, né? entregar o auditório. Paulo, bom, eu queria agradecer a sua presença. Acho que foi extremamente importante. E queria avisar as pessoas que a semana que vem, dia 5, nós teremos a presença do Chico Zeleznikar, que é um artista formado em arquitetura pelo Mackenzie, que desenvolve um trabalho extremamente interessante também. Enfim, esperamos contar com a presença de todos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.